Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Vamos participar da festa da Páscoa. Como comenta São Gregório de Nazianzo, estejamos preparados e participemos da festa da Páscoa de Cristo. E hoje, neste sábado, nós estamos na sétima dor de Nossa Senhora, a Senhora da Soledade, o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A espada transpassa o coração da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, a Senhora da Soledade, a Senhora da Piedade, pela sétima vez. Aquele que foi gerado em seu ventre glorioso é sepultado. Ela foi uma força luminosa na vida de seu divino Filho em todos os momentos. E ele é sepultado. O coração da Santíssima Virgem Maria é transpassado pela sétima vez. Que a Santíssima Virgem Maria, Senhora da Soledade, console todas as mães que perdem os seus filhos, que sofrem por seus filhos, que elas vivam de esperança em esperança, como a Santíssima Virgem Maria permaneceu na esperança e Cristo Senhor ressuscitou. Estejamos na Escola de Maria Imaculada, propaganda copiosa redenção. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo
do que perecer a nação inteira? Caifás falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano. Profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Aí permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho deste sábado, da quinta semana do tempo da Quaresma, já às vésperas da Semana Santa, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria, a irmã de Lázaro, viram que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo, os milagres acontecendo, os sinais acontecendo, e muitos judeus creram nele. E por isso, muitos judeus creram nele, se converteram, e ver os grandes sinais, os milagres acontecendo. Muitos judeus creram nele. Mas um grupo de fariseus que ficaram sabendo que muitos judeus se converteram e creram nele, contaram tudo o que Jesus tinha feito, os milagres, coisas grandiosas. E os milagres estão acontecendo, coisas grandiosas estão acontecendo. E por isso, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-se um conselho para decidir o que iria fazer. Que esse homem estava realizando muitos sinais. E os judeus, como nós vimos anteriormente, ao longo desses dias, da quarta e da quinta semana do tempo da Quaresma, os judeus só perseguindo o Senhor, querendo prender o Senhor, querendo matar o Senhor, porque eles viam somente a humanidade de Jesus e não a divindade, por isso que eles não o aceitavam. Mas lá o grupo de sumos sacerdotes reuniram um conselho para ver o que faria. Porque, vejamos, o grupo de sumos sacerdotes já pensaram na questão do Império Romano. Se deixasse que ele continuasse, os romanos iriam destruir o lugar deles, dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Mas Caifás era uma autoridade na época. Era sumo sacerdote. Caifás era prefeito da Galileia.
E Caifás profetizou: é melhor só que um morra por todos do que perecer a nação inteira. Caifás, uma autoridade. Caifás era um prefeito da Galileia. E está na literatura do Evangelho, Caifás era o sumo sacerdote. E por isso, Caifás profetizou que Jesus iria morrer por todos. Que seria melhor um só morrer por todos do que perecer a nação inteira. Mas, depois da profecia de Caifás, que era autoridade na Galileia, prefeito da Galileia, sumo sacerdote na Galileia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Muitos já tinham se convertido e tinham fé nele, estavam crendo nele. Mas, vendo as autoridades judaicas que queriam matar, o nosso Senhor Jesus Cristo retirou-se, foi para a região de Efraim e permaneceu com os seus discípulos, porque as autoridades judaicas o perseguiam. E estava próxima a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. E aí os judeus ficaram esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. Procuravam Jesus e reuniram-se no templo e ficavam perguntando se ele iria para a festa. E por que os judeus ficavam perguntando se Jesus iria para a festa? Vemos que as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Pontos chaves do Evangelho de hoje, deste sábado, da quinta semana do tempo da Quaresma. A profecia de Caifás, que era o sumo sacerdote na época. E muitos judeus acreditaram em Jesus, que eles foram à casa de Marta e Maria e viram que Jesus havia ressuscitado Lázaro. E muitos se converteram e estavam tendo fé nele, estavam acreditando nele. Que todos os seres humanos participem da festa com fé, esperança e amor e estejam na cruz, gloriando-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Senhora das dores, ó Senhora da piedade, ó Senhora da soledade, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Salve ao guardião do Redentor. Salve ao guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida.
alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos preparados e participemos da festa da Páscoa de Cristo Senhor e estejamos com a cruz em todos os momentos e rezando uns pelos outros.